presença é real. A presença é real. Muito obrigado, Deus, por já chegarmos aqui. Estamos falando da Tua palavra, do Teu amor, com muita alegria nos nossos corações, e que nós vamos compartilhar da palavra poderosa. Primeiramente quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, e desejar que Deus ele venha falar conosco nessa noite de forma poderosa. E a mensagem de hoje é sacrifício eterno. Nós vamos trabalhar a semântica da palavra, nós vamos trabalhar o significado profundo da oferta, no sentido de sacrifício, quer dizer, oferta sacrificial, e as intenções em que a oferta são geradas para a vida daquele que adora a Deus. Oferta no sentido não de dinheiro. Hoje vamos mostrar que a oferta no Antigo Testamento e no Novo Testamento não tem nada a ver com dinheiro, mas sim com o Mashiach. Como o tema é o sacrifício eterno, quero que você abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 9, versículo de número 3. Enquanto as pessoas estão entrando aí, hoje vamos falar sobre o sacrifício eterno. Levítico 9, 3. Minha ovelhinha, paz do Senhor Jesus, eu lhe amo, irmã Rose. Estou com muita saudade de você, viu? Vou deixar aqui, filho, por favor. Deixa aqui. Deixa os irmãos entrarem aí, vai compartilhando, que hoje Deus tem algo muito forte para a gente. Levítico 9, verso 3. Obrigado, filho Mike Jander. Veja o que diz a palavra do Senhor. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, um cordeiro de 1 ano, macho sem defeito. Olá, Salomão, meu cunhado, um beijo para você, meu telespectador assíduo. A Bíblia fala muito sobre oferta, sobre adoração, e aqui o texto bem claro fala sobre oferta pela expiação do pecado. Quer dizer, essa era a forma em que o holocausto ele era oferecido pelo pecado do povo. Então, cada pessoa da família, cada pessoa que representava uma família, um clã, ou cada casa deveria pegar um animal e oferecer como sacrifício pelo pecado. Essa era a forma de culto, essa era a forma de adoração a Deus. E esse culto ele deveria ser voluntário, ele deveria ser devocional. Então cada família voluntariamente deveria pegar um animal e sacrificar, e aí ele estaria o quê? Justificando a sua família, oferecendo holocausto pelos pecados da sua família. E aí de ano a ano existia esse ritual, esse sacrifício para a glória de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus ele chama Abraão e restaura aquilo que se perdeu lá em Gênesis. Quando Abraão sai da sua terra, ele vai para uma terra que mana leite e mel, vai para uma terra da promessa. No meio do caminho ele entende a lei do sacrifício. Ele pega e todas as cidades que ele parava, ele ofertava um holocausto como sacrifício a Deus. Então ele entendia, Mike, que esse holocausto estava agora justificando a sua família, que este holocausto estaria abençoando a sua vida. Agora eu quero que você entenda que as origens das ofertas começaram onde? No princípio da humanidade, quando Caim e Abel eles apresentam duas ofertas. E é muito interessante que Abel ele oferece um holocausto na história da humanidade, porque ele sacrifica um cordeiro e ele dá o melhor novilho para Deus. Já Caim, ele pega o melhor primícia, o fruto da terra, e ele oferece em forma de prosperidade da terra. Lá na frente eu vou explicar para você porque Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel.
Um ele entende que é pelo pecado, o outro ele entende que é pela prosperidade. Os hebreus foram libertos da escravidão. Eles viviam ali oprimidos durante 420 anos. Mas no dia em que Deus falou para eles: olha, eu vou tirar vocês dessa terra aqui, mas eu vou dar um segredo para vocês. Vocês vão sair a caminho de 3 dias para me sacrificar no deserto. O desejo de Deus é que as pessoas, quando saírem da escravidão, pudessem lá no deserto oferecer sacrifício como ritual de adoração a Deus. Quer dizer que eles iriam imolar vários e vários animais para que eles pudessem ser perdoados, para que eles pudessem ser abençoados e para que eles pudessem agradar a Deus de alguma forma. Entenda que o primeiro templo, quando foi construído, não o tabernáculo, Moisés ele estendeu um tabernáculo, mas eu quero falar do primeiro templo construído por Salomão. Você sabia que foram oferecidos no altar 7.000 animais? Imagina, depois desse sacrifício todo, esse derramamento de sangue de animais, pelo pecado de toda a nação, milhões de pessoas estão ali na expectativa, e quando terminaram de oferecer esses 7.000 sacrifícios, a Bíblia diz que eles entoaram um cântico de louvor e adoração. Meus irmãos, imagine uma presença tão sobrenatural, imagine uma glória que desceu naquele lugar, e a Bíblia diz que eles passaram 7 dias cultuando a Deus. Olha, quando a presença de Deus está muito forte, quando a unção desce no lugar de adoração, na igreja hoje, imagina, a gente tem vontade de fazer uma vigília, tem vontade de levar direto. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos atrai a ficar ali adorando, adorando. E imagina, aquela presença foi tão poderosa que eles passaram 7 dias sem se arredar da tenda. Eles comiam e adoravam, eles deitavam, depois levantavam e adoravam 7 dias em celebração e a glória de Deus. E a Bíblia diz que foi tanta glória por causa do sacrifício que Israel havia oferecido a Deus, que os sacerdotes caíram prostrados e não conseguiam se levantar, porque tamanha era a glória de Deus. Veja que Deus ele estabelece esses rituais para os hebreus. Então os hebreus agora eles estão dando representatividade da sua adoração através de um objeto ou de um animal. No caso, Israel ofereceu um cordeiro, dizendo: esse cordeiro será morto no meu lugar, esse cordeiro será sacrificado no meu lugar. Então ele troca o animal pela sua vida, ele troca o animal pelo seu pecado. O sacerdote, dentro da palavra grega imolare, ele troca, ele substitui o pecado que estava sobre a vida dele, ele transfere para o animal, e ali o animal é degolado. E mais uma vez Deus ele aceita o sacrifício da humanidade. Devemos construir uma base, isto é, mesmo que nós dizermos que a adoração ela envolve um sacrifício. Veja, a base de Israel, sacrificar o cordeiro. A base dos hebreus, imolar ofertas como sacrifício em oblação de amor. Mas agora, eu quero dizer uma coisa, já não existe mais tão somente o ato. Veja novamente que Abel demonstra o seu relacionamento pegando o cordeiro e oferecendo como sacrifício. Aqui eu começo a doutrina do cordeiro imolado, que para que o povo pudesse ser santificado, deveria haver derramamento de sangue. Por isso que Abel, desde os princípios eternos, ou dos princípios da humanidade, Abel entendeu que o homem deveria sacrificar a Deus um animal como holocausto, quer dizer, como uma libação, como uma adoração. Daí Deus atenta para a oferta de Abel. Esse é um princípio muito importante, porque Deus rejeita a oferta de Caim, porque Abel ele adora, porque Deus ele é misericordioso, porque Deus agora deveria o justificá-lo, e ele já começou a entender isso.
e ele oferece o sacrifício de holocausto a Deus. Caim não estava preocupado com a justificação, com a adoração, no sentido que Abel estava. Tanto prova que ele pega os frutos da terra e não volta para o princípio de degolar e molar. Ele prefere coisas que estão ligadas à terra e não a coisas espirituais. O derramamento de sangue lá em Gênesis está falando de coisas eternas e espirituais. Mas quando ele oferece as primícias da terra, aparentemente, pega lenço lá, filho, parece que é o melhor. Aparentemente, parece que ele deu melhor, mas ele desagradou a Deus. Porque Deus queria que o povo o adorasse no real sentido que Deus estava desejando. A lei diz que nossa oferta nos representa como memorial. Entenda isso. A oferta no Antigo Testamento representava de forma memorial. Quer dizer, você chega hoje, faz uma representação com um cordeiro ou com um sacrifício. E aí o que acontece? Esse sacrifício fica de forma memorial durante o ano inteiro, representando a sua casa. Era para você dar uma glória. Representando a sua família, representando a sociedade, representando todos aqueles que estavam ali para adorar a Deus. Então eles entendiam que subia esse sacrifício como um memorial anual. Aí não precisava mais no outro dia oferecer sacrifício, porque já estava como memória. E não precisava no outro mês oferecer sacrifício, porque já estava como memória, Luan. E aí ele entendia que no ano do ritual, ou no tempo de fazer o ritual, então ele ia lá e fazia mais uma memória, até completar o ciclo. Quer dizer, existia um tempo que este cordeiro seria sacrificado e ficaria como memorial. E aí novamente, de ano a ano, o sacerdote conclamava o povo, o sacerdote convocava e as pessoas faziam esse memorial de forma como se fosse eterno. Só Deus agora, ele inaugura uma nova forma de adorar ou ofertar. O que nós ouvimos sobre a oferta durante longos anos da nossa vida é meio que mesquinho, porque falamos muito sobre oferta como algo financeiro. E hoje eu fui estudar, eu entendo que a oferta não tem nada a ver com bênçãos financeiras, apesar que é uma gratidão pelo aquilo que a terra produz. Por exemplo, a primícia da terra é o que a terra produz, você tira o primeiro, a primícia, e dá para Deus. Mas não tem nada a ver essa troca de bênção financeira, esse trocadilho aí de buscar pela fé recompensas financeiras. Isso acaba, quando nós estudamos detalhadamente, acaba sendo meio que profano, meio leviano, porque não tem nada a ver. A oferta aqui era para lembrar Deus da sua misericórdia. A oferta aqui na lei, todas as ofertas aqui tinham um sentido de resgate espiritual, era todo o sentido espiritual. Mas as pessoas não conseguiam entender. Aí Deus vem e ele inaugura uma nova forma. E como é que é? Essa nova forma de ofertar agora. Deus queria tirar do povo essa coisa tão materialista e mostrar para ele que a promessa do sacrifício no Antigo Testamento era para gerar o cumprimento daquilo que ele falou. Quer dizer, se ele prometeu que o Mashiach viria como sacrifício, então agora ele tem que tirar do coração das pessoas que deve levar agora um novilho, que deve trazer um memorial agora, que deve trazer uma oblação, um cereal, uma oferta de manjar, uma oferta pacífica, oferta da lua nova, oferta. E nós falamos de tantas ofertas, tanto de oferta, que esquecemos do verdadeiro sentido do culto racional, do culto de louvor e adoração ao Deus, que esse é o sentido, desde a lei até o cumprimento de Jesus. Pasmem, que toda forma que foi levantada, mecanizada, quer dizer, a troca de valores, quando você quer barganhar com Deus, você está totalmente
perdendo o sentido do que é adorar a Deus, porque você está comprando a fé. Aí você perde a espiritualidade, você perde o sentido da graça, o sentido do culto. Aí nós entendemos porque está tudo bagunçado, porque não tem cura, porque somos levianos, porque não tem restauração, porque não temos temor à palavra. E o pior sentido de usar a Bíblia é usar ela de forma errada, quer dizer, herege. Se toda oferta foi destinada ao quê? A transformação do homem, ao perdão do homem, eu não posso pregar que a oferta vai me conduzir somente a bênçãos financeiras. Eu perco todo o sentido daquilo que Deus quer para a alma do homem. Eu perco todo o sentido daquilo que Deus verdadeiramente quer se revelar para o homem. Vocês estão me entendendo aí? Tem pergunta aí na live? Em João 19 está aqui a nova forma que Deus inaugura no cenário de Jerusalém, na cidade santa. João 19:17. Então os soldados tomaram, a palavra tomar é pegar a força, Jesus. Então ele si próprio colocou-se nas costas o madeiro e foi para um lugar chamado Calvário, quer dizer lugar de morte. Veja que Efésios 1, verso de número 4, diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele. Está falando de uma pessoa, Jesus. Deus nos escolheu nele. Quem? Jesus. Antes da fundação do mundo. Deus trabalha com um propósito desde a fundação do mundo. Nele, no Mashiach. Ele mostra no Éden, cordeiro do sacrifício. Ele mostra no deserto, cordeiro do sacrifício. Ele mostra em Jerusalém o próprio cordeiro chegando e sendo estabelecido. Mas Paulo, nessa linguagem espiritual, às vezes, parece que pode até nos confundir. Como pode um cordeiro ser já imolado? Como pode já ter sido uma promessa antes de existir o mundo, o céu e a terra, ou no princípio do mundo? Isso fala de uma forma clara que Deus já estava prevendo a salvação do homem. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Veja então que já vem aí se desenrolando um cordeiro que é morto. Veja que já é uma promessa de Deus imolar o seu cordeiro, o seu próprio filho, como sacrifício para a substituição daquela que era regida pela lei. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 20, diz assim: Cristo foi conhecido de fato antes da criação do mundo. Então ele já era conhecido. Ele já era conhecido, ele já era imolado, ele já era o cordeiro do sacrifício, ele já era a provisão eterna. Então ele já havia preparado a salvação, era para você dar glória a Deus. Ele já havia determinado que ele tinha a resposta. Como eu falei naquele dia, quem poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado, mas sim Jesus Cristo, nosso Salvador. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Em João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos, talvez até simplório para alguém que é vaidoso, mas existe uma profundidade tão grande que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá: cordeiro imolado, cordeiro do sacrifício, cordeiro que foi morto antes da fundação, cordeiro que já era conhecido, e agora Filho unigênito que foi entregue. Entenda que Jesus foi o último e verdadeiro sacrifício. Quero falar com os meus irmãos rabinos e judeus. Entenda que não existe mais essa oblação. Não é mais necessário um templo. Você não precisa mais construir um templo em Jerusalém, porque já foi estabelecido o Cordeiro
do sacrifício. Entenda que não é eu que estou falando, mas o Deus eterno que cobra do seu povo que ele não quer mais, que ele não deseja mais. E eu vou provar para você, e que a palavra de Deus diz que ele não quer mais, porque o cordeiro já foi sacrificado. Você que foi apegado na nação dos 318, que faz aí aquela oferta de sacrifício, eu quero dizer uma coisa: existe uma oferta poderosa que já foi pago para todas as coisas na sua vida, inclusive para bênçãos financeiras e espirituais. Chama-se o cordeiro imolado. Você não precisa fazer um sacrifício de dinheiro para enriquecer, irmão, porque a terra já é nossa, o mundo já é nosso. Nós não precisamos comprar a bênção. Essa é a nova forma de ofertar que Deus quer. Ele entrega o seu filho. Então não preciso me acabar fazendo sacrifícios financeiros, fazendo barganha do dinheiro de pessoas fiéis, honestas, trabalhadoras, para justificar aquilo que eu quero como bênção. Aleluia. Veja, entenda que Jesus foi o último sacrifício. Então ele não quer fogueira santa. Jesus não quer fogueira santa. Deus não quer fogueira santa. Deus não quer nenhum templo que ofereça animais. Judeus não precisa mais fazer. Você não precisa mais matar nenhum animal. Assim como o holocausto era oferecido da porta de fora, quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você se depara chama-se porta. Essa porta tem 4 cores, fala dos 4 evangelhos. 4 cores, 4 evangelhos. 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Está entendendo? Quando você passa pela porta, chamado evangelho, quer dizer boas novas, salvação, você vai se deparar com o altar. O altar, lugar de representação, de adoração, lugar de morte. Quando o pecador chegava ali com sua oferta, a primeira coisa que ele via era o sacerdote e o altar. Então, do lado de dentro, na parte exterior do tabernáculo, existia o altar. Então era oferecido. Cristo também, da mesma forma, ele foi expulso da cidade para se cumprir a palavra de Deus. Pelo seu próprio sangue, como diz a Bíblia lá em Hebreus, ele foi oferecido do lado de fora, como no tabernáculo, fora da cidade. Monte Calvário estava fora da cidade. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, que também pelo seu próprio sangue sofreu do lado de fora. Em Hebreus diz essas coisas maravilhosas. Veja que na presciência de Deus, o cordeiro já estava sacrificado. Isaías 46, verso de número 10, eu quero falar uma coisa muito poderosa para você. Preste muita atenção nisso. Que ele, olha, Isaías diz assim: ele anuncia desde o começo, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O que ele está dizendo? Que Deus, ele termina antes de começar. Aleluia. Então, quando ele começa a criar o céu, a terra, a humanidade, ele já tinha terminado, ele já tinha preparado o cordeiro do sacrifício. Aí o tema da mensagem de hoje: sacrifício eterno. Fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado como sacrifício para mim e para a sua família. O cordeiro já estava preparado para mim e para a sua casa. Alguns motivos para você nessa noite adorar a Deus. Eu vou dar alguns motivos. Eu vou dar uma forma para você adorar a Deus hoje. Eu quero que você entenda. Olha só como é maravilhoso. Primeiro motivo é que ele caminhou numa via chamada dolorosa durante 6 horas de agonia. Esse é o teu sacrifício. É o verdadeiro sacrifício. E ele estava com o madeiro nas suas costas. Segundo estudiosos, diz que ele tinha entre 60 a 70 quilos. E uma haste chamada Atena,
pesava no mínimo 40 quilos, só aquela haste transversal, e aquela horizontal mais 40. Então possivelmente Jesus carregou uma cruz de 80 quilos, e a cruz não era para ele, era para Barrabás, um homem alto, forte, grande. Mas eu te dou esse motivo para você adorar o Cordeiro eterno do sacrifício, em que ele coloca nas suas costas o madeiro e carrega, com o objetivo de chegar no lugar de morte e se oferecer como expiação pelos nossos pecados. Aí está a ideia, irmã Rose, que ele é o justificador da pessoa. Então eu não posso me justificar, porque quem me justifica é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se alguém me acusar por causa dos meus pecados passados, eu quero dizer que já foi apagado, anulado. A Bíblia diz: a cédula de dívida que era contrária a nós foi rasgado em nosso favor, e nós recebemos a redenção e a salvação. Então agora não há acusação. Uma outra coisa é você ser justificado e depois pecar e tentar justificar o seu pecado. Daí não tem como. Você tem que se arrepender, confessar e deixar. Só assim seremos justificados pelos nossos pecados. Vou dar outro motivo para você adorar agora. Uma coroa de espinho foi entrelaçada. A mente dessa pessoa era muito mundana, era muito maligna, porque o cara escolheu uma planta perfeita, que seria perfeita, para tecer, mas dura, suficiente para encravar na têmpora de Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele recebeu uma coroa de espinho que penetrou a sua têmpora e começou a sangrar o seu rosto. Quer um motivo para você ofertar a Deus? Oferte o cordeiro que foi imolado, porque o teu dinheiro e o meu dinheiro não pode comprar a glória da salvação eterna que Deus tem para nós. Aleluia. Vou te dar outro motivo. Na cruz, quando ele chega no momento de humilhação, depois de ele ter recebido uma quarentena de açoites, um objeto chamado azorraque, em que ele era uma tira de couro com pedaços de ossos e ferros pontiagudos, que quando Jesus ele recebia as chicotadas, tinha 8, então imaginamos que ele recebeu umas 600 feridas nas suas costas, expostas, sangrando pelos meus e pelos teus pecados. Ele deita no madeiro, e alguém pega um prego de mais ou menos 8 a 10 centímetros, e enfia nos seus pés. É o motivo para você adorar o Cordeiro? Jesus foi pregado nos pés e também nas mãos. Esse é o motivo maravilhoso, em que as suas mãos foram furadas e cravejadas pelos nossos pecados. E ele ali, como ovelha muda, como diz no livro do profeta Isaías, não abriu sua boca. Foi levado perante os seus tosqueadores calado, ferido, oprimido e humilhado. Essa é a oferta do sacrifício. Eu vou te dar mais um motivo para você o adorá-lo. Recebeu uma lança encravada em seu lado, onde jorrou sangue e água. Só que Hebreus capítulo 10, de número verso 5, diz assim, por isso, entrando no mundo diz. Quem está entrando no mundo? Diga Deus. Diga assim: Deus está entrando no mundo. Sacrifício e oferta não quisestes. Olha só, ei, acabou esse negócio de sacrifício, acabou de imolar cordeiro. Deus não quer mais nenhum sacrifício de nenhum ministério, de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. O sacrifício perfeito foi pago. Deus não quer. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes, holocausto e oblação pelo pecado, que não te agradaram. Oblação, libação, oferta de cereais, de manjares, pacífica, lua nova, premissa, tudo isso. Deus dizia: estou cheio das vossas ofertas, estou cheio dos vossos sacrifícios.
eu estou enojado, eu vou ter que enviar o verdadeiro sacrifício para me agradar. É interessante que ele jura por ele mesmo, quando ele quer estabelecer uma aliança. Quando ele fez Abraão sair da terra, ele disse: juro por mim mesmo, que eu cumprirei essas promessas na tua vida. Veja que a santidade de Deus faz cumprir a promessa dele. Então, para cumprir a salvação, ele envia o seu próprio eu, chamado Jesus. Um corpo me preparaste. Então foi um corpo preparado. Foi um corpo que foi preparado para o sacrifício. E esse corpo chama-se Yeshua HaMashiach, o Mashiach, o carpinteiro fiel, o jardineiro fiel. Olha só. E ele diz: eis aqui, para isso eu vim. Porque no princípio do teu livro está escrito de mim, para fazer a vontade de Deus, fazer a tua vontade, ó Deus. Aleluia. Sabe o que Deus faz, Mike? Deus arranca o primeiro ritual para trazer o segundo e último ritual. Primeiro ritual, animais. Segundo ritual, Cristo. Romanos capítulo 12. Rogo os irmãos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto, razão. Ele entende que os hebreus só tinham animais e sacrifício. Agora, ele não fala de sacrifício morto, mas fala de sacrifício vivo. Então entenda que o sacrifício era vivo. Então Cristo teria que estar vivo. Ele morreu, mas olha só que coisa extraordinária. Ele morreu para cumprir o ritual do sacrifício. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus. E ele ressuscita com vida. Aí Paulo diz: esse é o culto da razão, não de animais, não de oferta, não de dinheiro. É o culto sacrificial. Que coisa tão tremenda e extraordinária. Sendo o sacrifício eterno, visitando agora, desde Adão até Cristo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos os homens pecaram, mas também por um só homem entrou a salvação e a vida eterna. Veja que o sacrifício eterno é Cristo. O homem entra e ele peca, e o pecado entra pelo homem, mas também o homem vem, chamado Jesus Cristo, o homem. Ele vem na terra com um corpo preparado para sofrer, para padecer, para ser humilhado. Filipenses capítulo 2, mesmo sendo em forma de Deus, não se orgulhou, não se envaneceu, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou, se aniquilando a forma de servo, encravando na cruz do Calvário todos os pecados, para que todo nome que existe no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e todo joelho confesse que só o Senhor é Deus. Então ele vem com uma resposta para a morte. Então qual é a resposta da morte? Muitos estão preocupados sobre a vida, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a existência. Muitos estão preocupados porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da existência do ser humano? O homem está destinado a morrer. O homem está destinado a passar pelo processo da morte. Mas entendendo que existe um projeto do Cordeiro Sacrificial, ele é a esperança para a morte. Para você entender que existe uma oportunidade para você mudar de vida e ter a vida eterna, existe o holocausto perfeito chamado Jesus. Enquanto você está preocupado aí, fazer campanha tal, pela tua família tal, fazer campanha para tu ter um carro novo, campanha para uma casa nova, eu quero dizer uma coisa: não perca a oportunidade de ter a salvação da sua casa, de ter a salvação da sua família, pelo Cordeiro Eterno do sacrifício. O que é a morte, pastor? É a ausência da vida. Porque na morte ninguém pode louvar a Deus.
No sepulcro ninguém consegue adorar e não consegue comunicar com a sua família. No Salmo 103, verso de número 5 diz que quanto ao homem os dias são como ervas, quer dizer, passageiros e passam rápido. E outro salmo diz que a morte é um silêncio. E o salmista diz que, olha, não pode adorar a Deus quem já morreu. Jó diz que a morte é uma escuridão. Somos todos sujeitos à morte, todos, branco, preto, rico, pobre, deputado, vereador, prefeito, governador, pastor, missionário, bombeiro, policial, engenheiro, médico, técnico, borracheiro, lixeiro, todos estamos destinados à morte. Lembra-te que caminha a vida e um vento. Somos todos sujeitos à morte. O problema não é morrer, o problema é morrer afastado de Deus. Mas gostaria de falar sobre a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que ainda esteja morto, viverá. Por quê? Por que você diz isso, pastor? Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno. Ele venceu as trevas, ele venceu a corrupção, ele venceu a sua própria vida por amor a você. Por isso ele é o Cordeiro eterno do sacrifício. É interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 11: assim vós também farei de conta que a verdade estáis mortos agora para os vossos pecados, mas vivos para Deus em Jesus. Romanos capítulo 12: vivo, aleluia, sacrifício santo, sacrifício agradável. O que isso significa? Que todo o nosso ser louve ao Senhor. Vamos nos entregar sem reserva ao Senhor que morreu como sacrifício eterno. Paulo disse: não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Você não sabe que é templo de Deus, é morada de Deus, é o tabernáculo eterno? Se você destruir esse corpo, Deus o destruirá. Você não sabia a importância? Quando você acaba o seu corpo com a droga, quando você acaba o seu corpo com a prostituição, você está destruindo o tabernáculo eterno de Deus. A glória do Espírito Santo está sobre nós e veio sobre nós e está mudando a nossa natureza pecaminosa, caída, falível, feia, fedorenta, por uma glória incorruptível, uma glória eterna, uma glória reluzente que transforma o homem e faz dele uma nova criatura. Oh, glória! Você está entendendo isso? A palavra hebraica para vida vem do termo zoe, grego, vida com abundância. Jesus tragou a morte, entregando a sua vida. Ele tragou a morte. Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. A vitória é Jesus. Então eu tenho a resposta da vida e da morte para você. Aqui eu tenho a ciência, aqui eu tenho todas as coisas que a sua mente questiona, porque a palavra a revela de forma clara, porque ela tem sido a nossa luz. Deus deu a vida ao homem, o fôlego de vida. Ele soprou o ruach hakodesh, palavra hebraica para espírito, o sopro, o vento, para que o homem pudesse viver, para que o homem pudesse adorar, para que o homem pudesse ter vida e vida com abundância. Você vai escolher agradar a Deus, a servir ao mundo. Escolha viver pela palavra de Deus, escolha ser guiado pelo Espírito, escolha a santidade, escolha a obediência, escolha o reino de Deus. Todas essas escolhas em Deus trazem bem-estar emocional, psicológico, social, financeiro. Porque quando você está bem com Deus, a sua relação pessoal é boa, o seu relacionamento é bom, o seu casamento é bom, porque você entendeu que Deus é o princípio de todas as bênçãos. Porque quando Cristo ele nos converte, Ele nos torna agora cidadão do reino dos céus, onde Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos nele, no amado em Cristo Jesus. Espirituais, somos abençoados. E quando eu sou abençoado espiritualmente,
eu serei abençoado financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Deus quer que você faça uma PNLE, Programa Neurolinguístico Espiritual. Deus quer tratar a tua mente, a tua gnose, o teu conhecimento. Deus quer abrir a tua mente e infiltrar algo muito forte. Deus quer fazer uma programação neural em você. Deus quer trazer uma nova linguagem do céu. Deus quer trazer uma linguagem eterna, uma linguagem profunda, não mística, defasada, não mística que não tem mudança. Mas Deus quer fazer um programa neurolinguístico espiritual em que você entende as pessoas, em que você consegue dissecar as pessoas e conversar, penetrar na alma da pessoa e dizer: eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma mensagem de esperança para você, eu tenho uma mensagem de fé. Sabe por quê? Porque você programou a sua mente em uma nova linguagem, porque ela agora foi transformada em espiritual. E Deus quer ativar em você uma nova linguagem. Eu quero que você grave na sua mente Programa Neurolinguístico Espiritual. Eu quero que você ative isso em você, através do sacrifício eterno que já foi dispensado a mim e a você. Oh Deus, que presença gloriosa, em que você andará na roquimá divina, na presença divina, na unção divina, na autoridade divina. Mas para isso, o processo de programa neurolinguístico espiritual será tratado pelo temor ao Senhor. Então existe uma escala, ou você sobe ou você desce. E dentro desse processo você escolhe temer ao Senhor e prosperará. Dentro dessa linguagem você entende que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser abençoado, tema Deus. Quer ter uma linguagem programada espiritual, tema Deus. Tremer a palavra, servir ao Senhor, temer. Já houve um tempo em que as pessoas temiam a Deus de forma muito mais sincera. Já houve um tempo que as pessoas dizem assim: Deus verdadeiramente opera. Mas eu quero dizer que existe uma nova glória, não no sentido de movimento, mas para a era que nós estamos vivendo. O derramar do Espírito Santo de 1911 foi um. O derramar do Espírito Santo agora vai ser outro. Será gerado de outra forma. Deus ele vai converter ainda muito mais, porque Deus não quer perder o seu povo. Gaste toda a sua vida na terra temendo a Deus, servindo ao Senhor, programando a sua linguagem espiritual. Deus quer ativar os teus neurônios que foram torrados pela droga. Deus quer ativar o teu psique que foi destruído com muita maconha, com muita cocaína, com muita cerveja, com muito álcool. Deus quer ativar e fazer uma mente sã. Como diz um filósofo budista: mente sã, corpo sã. Mas a palavra, que é muito mais poderosa do que a filosofia budista, que ela penetra na alma, juntas e medula, discerne o pensamento e a intenção do coração do homem. Então Deus quer tirar essa programação que já está aí, na tua mente. Você está programado com o mundo corrompido. Você absorveu todo o conhecimento mundano, filosófico, que fez você ser essa pessoa que você é. Estragada emocional, acabada emocional, abatida emocional, porque você se alimentou de muitas coisas em busca da paz da sua alma. Mas dentro desse programa neurolinguístico espiritual, você vai ter uma nova percepção da vida, da essência da vida, do viver, do falar, do agir, do pensar, do andar, do sorrir, do conversar. Oh! Com toda a sua vida, entenda que Deus quer gerar em você um temor diferenciado, não uma religiosidade. Eu quero dizer contra uma pessoa que falou agora nesses dias no Facebook, que ele falou que nós não precisamos de religião, que religião. Eu quero dizer uma coisa: nós não vivemos sem a religare. O que é religare? Ligar-se com Deus, que é do termo grego religião, que é de religar. Então me religo com Deus. Eu não devo adorar outros deuses. Eu não devo adorar outros deuses, porque esses outros deuses vão fazer com que eu perca a minha direção, que eu perca a minha linguagem verdadeira espiritual. Paulo fala em Romanos 11 sobre severidade de Deus.
Em qual ligação você está? Como é que está o teu juízo? Como está a sua consciência, a sua mente diante de todas essas coisas que foi colocado agora? Como é que você se coloca diante de Deus, diante do mundo, diante dos homens, diante da sociedade? Como é que você se comporta no seu relacionamento? E existe esse novo movimento chamado movimento ideológico, filosófico, em que eu decido tudo que tem que ser tratado. Se eu decidir ser uma mulher, eu vou ser mulher. Se eu decidir ser um travesti, eu vou ser um travesti. E esses princípios que eu tenho como verdades, que agora são minhas, me desqualifica na minha essência da natureza que eu fui formado. O salmista Davi falou que eu fui concebido em iniquidade, mas fui formado por Deus. Então, antes que eu fosse desenhado no ventre da minha mãe, Deus já havia me formado. Então, quando eu pego essa essência que é pura, santa e divina e corrompo, toda a sociedade vai sentir o peso da corrupção. Você vai sentir o peso do afastamento de Deus. E não quero acusar Deus, dizer que Deus é culpado. Não quero dizer Deus é mau, Deus é ruim, Deus mata criança, pessoas morrem de doença. Somos nós que nos afastamos de Deus. Charles Wesley, irmão de John Wesley, nos deixou um adorável hino. Bondoso Jesus, manso e suave. Perdeu-se o temor, mas o sacrifício ainda está eterno. Perdeu-se a santidade, mas o sacrifício ainda é válido. Perdeu-se o respeito na igreja, respeito de Deus, mas o sacrifício ainda tem valor. Podem blasfemar de Deus, podem falar de Jesus, podem falar o que quiser. O efeito do cordeiro do sacrifício ainda é o mesmo, Jaime. Tiago, o efeito do sacrifício ainda é o mesmo. Salomão, o efeito do sacrifício eterno ainda é o mesmo. Não mudou, não mudará, não se corromperá, não pode ser abalado, mas pode ser atingido com a minha humilhação e minha lágrima. Eu não vi nenhum glória a Deus aqui na igreja. Glória a Deus. Eu não vi nenhum aleluia aqui na igreja. Era para você estar adorando. Era para você estar reverenciando Deus, porque a sua palavra está sendo pregada. Então entenda que o sacrifício eterno vai gerar vida na sua casa, vai gerar vida na sua família, vai gerar vida no seu ministério. O teu ministério já foi gerado pelo sacrifício eterno. Oh Deus, eu quero que alguém comente aí, eu quero que alguém compartilhe essa mensagem. Nessa noite eu trago essa mensagem para o teu coração. Aleluia! De esperança, de fé. Oh, aleluia! Essa é uma mensagem que Deus preparou para a sua geração. No ano de 2020, que extraordinário foi essa visitação nessa noite, através da sua palavra. Então entenda que o sacrifício eterno é Cristo. Não olhe para Jesus mais, depois dessa mensagem. Se você não entender, porque Paulo disse que só os espirituais vão entender. Se você, querido, que está vendo essa mensagem, talvez seja secularista, nunca entendeu nada sobre espiritualidade, eu peço que você assista 2, 3 vezes, para você entender a profundidade da revelação de Deus para você. Cristo não é só uma pessoa, um personagem. Cristo é o sacrifício desde a fundação do mundo. Ele é vivo, ainda cheira. A sua oferta ainda cheira. Cheira como memorial na presença de Deus. Quer dizer, todo pecador que quiser ter paz e salvação, se ele quiser, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você quiser ser salvo, clame ao Cordeiro do sacrifício. E agora com a igreja eu quero orar. Chama os obreiros aqui. Rápido. Rápido, irmãos. Vamos orar e abençoar. Vem aqui rápido. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pelo Cordeiro do sacrifício. Vem rapidinho, irmãos. Quero orar pelo Cordeiro do sacrifício te visitar e te abençoar. Aleluia.
Aleluia. Vem cá, filha. Vem cá, mãe. O que tu entendeu com isso aí? O que tu entendeu, filho? Entendi, pastor. O sacrifício, ele continua até hoje. O sacrifício, vem, Luan. O sacrifício continua até hoje. Até hoje. O que você está esperando? Vamos orar, pastor Jaldeci. Estenda a sua mão, pastor. Pode orar. Quero que você ore a Deus comigo agora. Bendito Deus e eterno Pai. Nós clamamos o teu nome e reverenciamos a ti. Existe uma glória muito forte nesse lugar com a tua presença. Estou falando sobre Jesus, não sobre dinheiro. Estou falando sobre o Cordeiro do Sacrifício, que vai entrar agora na sua casa, que vai libertar a sua família, que vai lhe transformar com o poder da glória que há nele. Porque o sacrifício é perfeito. E o teu nome será glorificado através dessa mensagem. Toca nos corações e abençoa todos os irmãos que estão nos assistindo. No poderoso nome de Jesus. Que Deus te abençoe. É isso aí, amados. A morte e a ressurreição foi uma vez, mas o sacrifício ainda continua. Ainda continua. Quero dizer para você que está nos assistindo e gostaria de receber mais mensagens como essa, venha nos fazer uma visita aqui na ADEM, Assembleia de Deus em Macapá. Fica localizada na Dr. Marcelo Cândido, bem de esquina com Antônio Coelho de Carvalho, bairro Santa Rita. Venha participar dos nossos cultos. Terça-feira, que é essa mensagem que eu trabalho, a mensagem Palavra de Sabedoria, é comigo, pastor Paulo. Quinta-feira temos o nosso pastor Jaldeci, ou ele ministra, não sei, ele é o pastor da nossa igreja, ou no domingo, ou na quinta, fica a critério do nosso pastor, dele trazer algo de Deus para você, do seu coração. Venha visitar na quinta-feira, domingo, culto de terça-feira, 19 horas em ponto, culto de quinta-feira, 19 horas em ponto, culto de domingo, 18 horas em ponto. E eu preciso que você seja um colaborador dessa obra. Estamos precisando de manutenção. Fique atento na página que nós vamos criar, o nosso canal no YouTube, para trazer mensagens como essa para o teu coração. E eu quero que você possa compartilhar e fazer muitas visualizações, e será bênção para a glória de Deus. Então eu espero que você nos procure, nos ajude, irmãos. Estamos realmente precisando da ajuda dos irmãos. Seja um coração voluntário para nos ajudar. Haverá toda semana uma mensagem do YouTube, do Facebook, em nossos canais, com os nossos pregadores e com o pastor Paulo Nascimento, trazendo palavra de sabedoria. Então, eu aguardo você até a próxima live. God bless you in the name of Jesus Christ. God bless you. God bless you. Thank you very much, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Muito obrigado, Jesus. Oh, Deus, muito obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus.